Será que a desinformação tem a ver com o monopólio das Big Techs? Mas espera aí, o que é esse tal de monopólio? Vem cá que o Desinformante explica. Há 2 décadas, o Google se tornou o queridinho do Vale do Silício com uma forma inovadora de pesquisar na internet emergente. Esse Google já se foi. O Google de hoje é um guardião monopolista da internet e uma das empresas mais ricas do planeta. Essas não são minhas palavras, esse é um dos trechos do processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google. Esse processo que eu citei parte da alegação de que o Google está abusando do seu monopólio, ou seja, a premissa é de que o crescimento do seu domínio não aconteceu de forma orgânica e que a empresa cometeu práticas abusivas que atentam contra a concorrência. De acordo com a denúncia, a plataforma estaria fazendo acordos com navegadores de internet, empresas de telefone e com operadoras para que se torne um buscador padrão de informações e, em alguns casos, para que o aplicativo já venha baixado nos smartphones lançados. Ou seja, na prática, a empresa pagou a Apple e a Mozilla para que fosse um mecanismo de busca padrão no Safari e no Firefox e exigiu que os fabricantes de Android exibissem com destaque um widget de pesquisa do Google nos telefones. Especialistas argumentam que ter uma opção já pré-selecionada cria um viés de uso daquele produto e os usuários acabam não enxergando outras possibilidades. Isso impede que outras empresas possam competir com o Google, tanto empresas que já existem como empresas que podem surgir. Você deve estar se perguntando qual o problema disso? Essa popularidade não seria fruto do esforço da empresa? Sim e não. De fato, a empresa alcançou uma centralidade e tem qualidade no produto oferecido. Mas também muito desse crescimento vem justamente pelo papel que o Google tem no setor. Um disclaimer aqui. Eu estou falando do Google, mas também podemos pensar em outras empresas monopolísticas. Podemos pensar, por exemplo, na Microsoft e na Apple, que inclusive vem enfrentando um grande processo nos Estados Unidos por decisões que reforçaram o seu monopólio, como, por exemplo, obrigar outras empresas a pagarem comissões significativas na sua loja de aplicativos. Mas vamos voltar aqui porque o nosso campo são plataformas de comunicação. De fato, as empresas em si oferecem serviços de qualidade. Mas você não concorda comigo que se elas fossem imbatíveis mesmo, nem precisariam pagar para obterem vantagens, como já ter o aplicativo baixado por padrão? E aqui a gente falou de um viés financeiro, do pagamento para obter vantagens, mas as plataformas também têm outros recursos, principalmente dados, para ampliarem os seus poderes. O documento Taming Big Tech Protecting Expression for All, da artigo 19, destaca que uma das barreiras para a entrada de novos atores no mercado é o efeito de rede, ou seja, a maior capacidade de monopólios atraírem novos usuários que empresas menores. Um dos maiores exemplos desse efeito de rede é o lançamento do aplicativo Threads. Criado para competir com o Twitter, em apenas uma semana, o app da Meta, que também é dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, conquistou 100 milhões de usuários em apenas 5 dias, algo que outras redes como Blue Sky ou Mastodon não conseguiram. Nesse caso, como a Meta já possuía um imenso número de usuários e seus dados também, ficou muito mais fácil vencer a concorrência. Além disso, a escala de negócios dessas plataformas permite que elas incrementem novas ferramentas ou até lancem novos aplicativos a um custo muito menor que empresas que ainda desejam entrar no mercado. E quais são os impactos disso? O relatório do artigo 19 destaca que a elevada concentração e as barreiras à entrada protegem as grandes plataformas da concorrência no mercado, e essas grandes plataformas são capazes de atuar como gatekeepers. Como tal, elas podem excluir rivais ou impedir a entrada, controlar o acesso dos anunciantes online aos seus utilizadores e controlar também o acesso dos usuários ao conteúdo online através dos seus algoritmos de curadoria. Elas moldam o que a gente vê nas redes. Nesse cenário de monopólio, elementos concorrenciais como preço ou qualidade não são necessariamente considerados, porque não há verdadeiramente uma disputa. A plataforma é praticamente a única opção. Então não há incentivo para que a empresa ofereça mais privacidade aos usuários, mais proteção de dados ou até um ambiente informacional mais saudável. Na verdade, muitas dessas decisões vão ser pautadas no lucro, porque não há concorrência que obrigue o planejamento de produtos melhores para os consumidores. Claro que essa não é uma relação direta, mas o monopólio das Big Techs tem sim impacto na circulação de informações
e de desinformação. Isso porque nós, como usuários, não temos tantas alternativas às plataformas e nos vemos presos às suas regras de funcionamento e às suas políticas, assim como os seus próprios critérios para a segmentação de conteúdos. Como a gente já falou no vídeo sobre economia da atenção, praticamente todo o modelo de negócio das empresas se baseiam com o tempo que ficamos nela. Então, a distribuição do conteúdo dentro de todo esse contexto vai ser realizada para otimizar o engajamento e não para uma comunicação democrática. E tem saída para isso? Com a entrada do Digital Markets Act em vigor na União Europeia e outros acontecimentos ao redor do mundo, o número de processos anti-monopólio vem crescendo. No caso do Google, que comentamos lá no início do vídeo, se a empresa for condenada, pode receber 3 tipos de sanções. A primeira seria a pecuniária, que seria basicamente o pagamento de multa. Pode ser também uma sanção comportamental, que vai interferir no modo de operação da empresa, como, por exemplo, proibir a realização de contratos, ou uma sanção estrutural, que foca na estrutura do monopólio, que podem criar, por exemplo, mecanismos para que a empresa seja dividida ou que aconteçam desinvestimentos que permitam o surgimento de concorrentes. Essas ações estruturais são mais raras porque existe uma preocupação de uma interferência excessiva no mercado, mas elas vêm sendo discutidas com mais intensidade justamente por esse cenário monopolístico. A organização Artigo 19 sugere, por exemplo, para contrabalancear a concentração excessiva, a separação de serviços realizados pelas plataformas. Ou seja, o serviço de hospedagem do conteúdo e de curadoria deveriam ser separados para garantir uma maior competitividade no mercado. Para o usuário, isso significaria que quando ele criasse um perfil numa grande plataforma, ele seria questionado se pretende que o próprio Facebook forneça o serviço de curadoria ou outra empresa faça isso. Outra análise dessas ações estruturais seria ver a meta e observar que existem vários negócios separados, como o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Nesse caso, a separação resultaria em 3 empresas diferentes e não uma única concentrada. Claro que esse seria um caso de pesadelo para as plataformas. Apesar de não se ter medidas tão extremas, algumas medidas anti-concentração já começaram a ser implementadas na União Europeia, onde eu disse, o Digital Markets Act já está em vigor. E isso podemos ver, por exemplo, no caso do lançamento do Threads, que eu citei agora há pouco. A rede só foi lançada 5 meses depois na União Europeia, para que ela pudesse se adequar ao DMA, que inclui regras contra o favorecimento de serviços da mesma empresa, como, por exemplo, impedir aí o compartilhamento de dados entre o Instagram e o Threads. E se quiser saber mais sobre o tema, aqui embaixo vão ficar alguns links de reportagem que já produzimos sobre isso, com entrevistas com especialistas que embasaram toda essa nossa conversa por aqui. Não deixe de nos acompanhar diariamente no nosso site e ver outros vídeos do Desinformante Explica que já gravamos. Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!